Oiê, eu sou a Mari. No vídeo de hoje, eu decidi tentar copiar uma make que eu vi no Pinterest, várias makes na verdade, que é um estilo de maquiagem chinesa, né? Que muita gente chama no TikTok de Douyin, nome que o TikTok tem na China. Porque pra quem não sabe, na China não tem TikTok. É um outro aplicativo que é o TikTok, só que tem outro nome, que é Douyin. Aí as blogueiras chinesas e tal, elas fazem os tutoriais de maquiagem e tudo mais. Aí que tem esse estilo de maquiagem bem característico, né? Essa make do Win, ou maquiagem no estilo chinesa. E foi isso que eu tentei reproduzir hoje, como vocês podem ver, ficou assim. Fiz a preparação de pele super assim, hardcore, super complicada, bem específica. E vou deixar algumas imagens pra vocês verem. Peguei umas referências de delineado vermelho, maquiagem vermelha, basicamente. Que na China, tipo, o pessoal gosta de vermelho e tudo mais. Decidi fazer um bocão vermelho, um esfumado vermelho, delineado vermelho, tudo vermelho. Coloquei até peruca, gente, eu me empolguei. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E me segue nas redes sociais, que eu sou Mari Demir em todas elas. Então vamos pro tutorial. Bom, família, vamos começar com preparação de pele. Bom, essas são as referências, essas duas referências que eu vi de preparação de pele e tudo mais. E eu acabei escolhendo só uma, essa específica, que foi a que eu mais gostei, que eu achei que tava mais completa, com corretivo, contorno, blush, tudo nos lugares certinhos onde colocar pra ficar parecida com esse estilo de maquiagem chinesa, né, do Yin. E eu comecei preparando a pele, eu passei um hidratante normal, né, pra preparar a pele. E antes de fazer todo esse desenho de contorno, corretivo e tudo mais, eu decidi fazer uma misturinha de base e hidratante, só pra fazer uma base na minha pele, assim, sabe? Uma base levinha, antes de vir com corretivo, pra ele espalhar melhor, ficar mais bonito e tudo mais. Eu usei essa base da Pale Beauty, que é uma base que tem uma cobertura mate e uma cobertura alta, né? E misturando com hidratante, ela ficou um pouquinho mais levinha, um pouco mais... a cobertura dela ficou um pouco menor também. Então, eu misturei bem e apliquei com essa espátulazinha e com a esponja bem úmida e fofinha, pra espalhar bem e só realmente fazer uma fina camada de base, só pra dar realmente, de fato, uma base pra essa maquiagem. Eu acho que fazendo essa base, o corretivo por cima vai ficar mais bonito, porque vocês vão ver, eu vou fazer várias camadas de corretivo, blush e tudo mais. Então, pra todo esse corretivo se espalhar melhor, eu achei legal criar essa tela em branco, assim, pra uniformizar o tom da minha pele antes de vir com um corretivo colorido, né? Que no caso vai ser o contorno, o iluminador e o blush. Mas enfim, primeiro eu espalhei tudo bem bonitinho, eu coloquei uma quantidade razoável, eu espalhei tudo com a esponjinha, o que tira um pouquinho do acabamento, né? Aí eu coloquei um pouquinho mais só embaixo dos olhos, mas a cobertura ficou bem assim, leve pra média, não ficou alta não. E eu quis também vir com esse corretor de cor, né? Essa paletinha da MAC, ela tem várias cores de correção, né? Corretivo de correção, e eu escolhi esse nesse tom salmão, né, esse tom salmão, mais laranjinha. Esse tipo de tom é perfeito pra minha olheira. E olha só, dá uma amenizada muito maior na olheira. Porque esse tom mais laranjinha, ele neutraliza o tom da olheira, né? Aí eu peguei o restinho de base só pra passar ali no pescoço, né? E agora sim nós vamos pra toda essa pintura, né? Essa foi a minha inspiração, o modelo que eu vou seguir. E, gente, é bastante coisa, né? Bem específico. Então, eu peguei essa paletinha que tem várias cores e que tem exatamente os tons que eu vou precisar. Os tons tanto pra iluminar quanto pra contornar. E eu comecei com contorno, né? Eu mostrei pegando só uma cor, mas depois eu misturei um pouquinho das três cores. Mas eu peguei mais esse tom, que é um tom mais frio, né? Pra fazer o contorno mesmo. Pra trazer um pouco mais de profundidade. E eu basicamente fui seguindo o contorno da minha referência, tentando fazer o desenho mais parecido possível. Essa parte de sombrear o rosto, de trazer profundidade com o contorno, eu fui usando o pincel, né? Pra poder desenhar bonitinho, fazer o desenho, controlar um pouco mais, né, esse desenho. E no final acho que ficou bem parecido. Eu fui seguindo o máximo possível o desenho. A diferença foi nessa parte do maxilar, que no desenho original não tinha.
não tinha na minha referência. Mas como eu sei que essa maquiagem, esse estilo de maquiagem mais chinesa, coreana e tudo mais, tem essa coisa do maxilar mais fininho, aí eu dei uma marcada nessa parte do maxilar, né, pra dar uma contornada mesmo e uma profundidade nessa parte do rosto, pra dar uma afinada e tudo mais. Aí depois que eu terminei essa parte de contornar, eu fui com os tons mais claros, eu usei esses 2 tons mais claros, misturei um pouquinho dos dois e fui fazendo a parte da iluminação, né? Também, de novo, seguindo o desenho. Dessa vez, eu acho que eu fiz exatamente igual o desenho, né? Tentei fazer exatamente igual. Eu não mudei nada, assim, eu segui realmente a risca. E eu peguei um outro pincel para não misturar as cores, né? Eu peguei outro pincel e fui aplicando para fazer o desenho bonitinho. Fazendo com a mão ou com a esponja, não fica o desenho bonitinho, né? E como eu queria fazer para tentar replicar exatamente a imagem, aí eu fui fazendo com o pincel com cuidado para fazer o desenho bonitinho. Mas no final a gente vai espalhar tudo, vai ficar mais natural. Mas não exatamente, né? Eu fiz o detalhe do Eggelsal, que é essa bolsinha embaixo dos olhos, né? Já começa ali nessa parte do contorno, que eu percebi que faltava algumas partes de iluminação e de contorno ainda. Aí eu fui tentando copiar, deixar o mais parecido possível com o desenho, né? Faltava essa pontinha do nariz, que tinha um pouquinho de contorno, de iluminação. E depois que eu terminei, aí sim, agora sim. Depois que eu terminei a parte do contorno e da iluminação, aí sim eu fui pro blush, né? Eu usei esse em creme. Eu usei um tom mais vermelho do que o da menina da foto, mas é porque a maquiagem que eu escolhi reproduzir, ela é vermelha, né? Então eu quis um blush mais puxado pro vermelho, menos rosinha, mais vermelho. E é basicamente só em 3 pontos, nessa parte do queixo, do nariz e ali embaixo dos olhos, em cima da bochecha. Assim como eu fiz, eu segui o desenho. Eu fui dando umas batidinhas, assim, fazendo movimentos circulares, pra seguir mais ou menos o desenho da minha referência. E ficou assim, olha só. Aí isso foi eu fazendo thumbnail, tá? Fiz caras e bocas pra thumbnail. Mas enfim, ficou desse jeito. E, de novo, eu vim com a minha fiel escudeira, minha esponjinha, bem úmida e fofinha, pra poder espalhar tudo isso, né? Transformar tudo isso numa pele, numa unidade. Então, tem que esfumar muito bem. E aí eu comecei, né? Eu comecei pelas partes claras. Eu usei a pontinha da esponja para não misturar muitas cores. Eu usei a pontinha da esponja para esfumar mais as partes claras, né? A parte de iluminação, de corretivo. E depois, vocês podem ver que eu fui misturando um pouquinho, porém eu dei preferência de esfumar as partes mais claras, o corretivo, com a pontinha da esponja e com a bundinha, com essa parte de baixo, eu fui esfumando essa parte do contorno, né? Depois eu peguei o pincel também para ajudar a esfumar, para ter um pouquinho mais de precisão também. Mas basicamente foi isso. Depois, só no final que eu espalhei mais o blush, né? Que inclusive eu achei que não ia funcionar esse blush no queixo, mas depois que eu finalizei a pele, funcionou, ficou bem bonito. E eu peguei um pincel, né? Um pincel fininho, o mesmo pincel que eu usei para aplicar. Eu fui esfumando essas partes de contorno mais do nariz e nos olhos, porque eu precisava de um pouquinho mais de precisão para poder esfumar essas partes sem bagunçar tudo e ficar feio. Aí eu fui com o pincel mesmo, mas eu fui mesclando com a esponjinha para ficar um resultado um pouco mais natural. E no final deu certo. Demorou um pouquinho, tá? Parece que foi muito tempo, mas não foi. Acho que foi tipo assim, 5 minutinhos para fazer o desenho e 5 minutinhos para terminar de esfumar tudo. Mas é cansativo, é sem parar, 10 minutos sem parar. Eu achei que ia ser mais difícil, né? Fazer todo o desenho de acordo com a referência e esfumar tudo de um jeito que fizesse sentido. Mas no final ficou assim, ficou bem bonitinho. Ficou um pouco pálido, mas era essa a intenção. Eu escolhi um tom mais claro para ficar meio pálido. Eu dei uma reforçada ali no Eggelsal. Eu vim com um pincel fininho, chanfrado. E fui aplicando um pouquinho mais de contorno, só para reforçar essa gordurinha embaixo dos olhos, que é bem característica da maquiagem asiática mesmo, né? Eu reforcei um pouco mais do blush também, que eu senti que tava muito clarinho ainda, eu queria que o blush ficasse bem destacado. Então eu dei uma reforçadinha, espalhei com uma esponjinha.
Eu reforcei ali só onde eu já tinha passado, no nariz, no queixinho e ali na parte da bochecha. Da bochecha e dos olhos, assim. Depois eu vim com o baking, né? Eu passei o pó solto, bastante pó solto pra selar tudo, porque são muitas camadas de corretivo, de base, de contorno. Então eu selei bastante. Eu dei batidinhas com a esponja. Depois eu só tirei o excesso com um pincel bem fofão. Eu poderia ter deixado o pó e ter tirado só no final, mas eu queria ver como que ia ficar a pele. Então eu tirei o excesso com o pincel e a pele ficou impecável. Ficou muito linda. Esse contorno, ele ficou, assim, eu não diria natural, mas ele não ficou muito marcado. Eu esperei que ele ia ficar um pouquinho mais marcado, mas não ficou. Eu não achei que ficou. E eu gostei bastante do resultado, especialmente nessa parte do nariz, assim. E o blush no queixo e no nariz, eu achei que ficou bem bonito também. E agora pra sobrancelha. Como vocês podem ver, as chinesas usam uma sobrancelha mais escura, mais marcada, né? Preta mesmo. Ela é retinha, né? Então eu tentei fazer um desenho mais retinho, apesar da minha sobrancelha não ser muito reta. Eu tentei fazer um desenho mais retinho, mas eu preenchi normal, passei um gelzinho e eu acho que segurei o look. É basicamente isso. E eu amei, porque eu gosto de usar assim. E agora pra parte que eu mais gosto, que é a parte dos olhos. Eu já peguei essa paletinha da Super Colors e comecei pegando esse vermelhinho super bonito, que eu amo, pra fazer um esfumadão. Peguei um pincel bem fofo e fui fazendo um esfumado mais redondinho e puxando pra fora, assim, porque esse esfumado, a gente vai juntar ele com o blush e fazer uma coisa só. Uma coisa bem bonita, uma coisa bem geisha. Ó, vocês podem ver que eu peguei ali bem embaixo do Eggelsal, né, nessa gordurinha dos olhos, nessa marcação que eu fiz no risquinho. E eu fui ali marcando mais embaixo desse risquinho, trazendo a sombra ali pra baixo, pra esfumar e ficar uma coisa bem bonita, bem boneca, bem garota, bem geisha, bem garota chinesa, tá bom? Fui esfumando, coloquei bastante sombra. Depois eu ainda coloco um pouquinho mais, porque eu queria que o vermelho se destacasse bastante. E aí vem o pulo do gato. Peguei um pincel de blush e eu usei a mesma sombra. Eu peguei ali o pincel de blush e usei a sombra como se fosse um blush, que funciona super, eu sempre faço isso. E, gente, o blush é só uma sombra grande, então qualquer sombra pode virar um blush. E foi isso que eu fiz. Aí eu fui esfumando normalmente, subindo um pouquinho mais e juntando, né, mesclando a sombra com o blush. Olha a diferença, que bonito. E eu fui fazendo um blush realmente assim, parecido com as minhas referências, parecido com o que eu já vi de maquiagem asiática e chinesa. Mas eu queria deixar uma coisa mais redondinha, mais puxada pra uma coisa meio geisha mesmo. E é óbvio que eu dei uma ressaltada no narizinho, né? Na pontinha do nariz vermelha. E bom, depois disso eu peguei um brilhinho, porque na minha referência tinha um toque de brilho nessa parte dos olhos. Então eu peguei essa sombra meio branquinha, rosinha, só pra iluminar ali nesse cantinho. E depois eu esfumei um pouco. Aí eu peguei um pincel fininho e essa sombra marrom bem escura pra mais uma vez marcar um pouco mais o Eggelsal, né? Marcar essa bolsinha embaixo dos olhos. Porque ela vai saindo um pouquinho, né? Quando vai esfumando e tudo mais. Aí eu vou voltando com o lápis, com a sombra marrom, pra marcar de novo ela. Então eu marquei com o pincel chanfrado e o marronzinho, né? E depois eu vim com a sombra brilhante, também com um pincel fininho, aplicando ali só nessa parte entre os olhos e a marcação, para poder acentuar mais ainda essa diferença. Fica uma coisa bem bonequinha, o olho fica, parece que é maior, né? Parece que é mais redondo, fica bem bonito. Eu acho um efeito bem boneca. E é bem característico, assim, desse estilo de maquiagem. Quando eu fiz maquiagem coreana, inclusive tem vídeo aqui, elas também fazem muito isso. Peguei a mesma sombra e fiz um delineadinho, né? No final, eu acabei cobrindo o delineado, porque eu peguei esse batom vermelho da Frederica Make e fiz um delineado vermelho, assim como a referência que eu vi, uma das referências que eu vi, que tinha um delineado vermelho. Eu achei super bonito e eu já tava pensando em fazer com batom, já que eu não tenho delineador vermelho, né? E, gente, funcionou super, ficou super bonito, fixou muito, ficou sequinho, não borrou. Incrível, façam em casa também.
Esse é o batom mate da Frederica Make e ele funcionou super pra isso. Depois eu passei um lápis de olho branco, né, pra abrir mais ainda o olhar, pra ficar com o olho gigante, já que eu não tenho aquelas lentes de contato que o pessoal usa pra ficar com o olho grande. Aí eu passei tudo que tinha pra ficar com o olhão de boneca. E eu percebi que tinha esse detalhe na maquiagem que eu tava me inspirando, então eu fiz. E depois, como eu não usei cílios postiços, eu usei uma máscara de cílios, eu usei essa da Melu, e eu passei bastante, porque eu queria que o cílio ficasse bem grande. E, gente, olha o tamanho do meu cílio. Essa máscara, ela é muito boa. Ela deixa o meu cílio gigante. Eu não entendo, juro. É muito louco. Até parece que eu coloquei um cílio postiço, mas eu não coloquei. É só o meu cílio mesmo, com essa máscara de cílios, que é muito boa. Aí eu peguei um lápis preto só pra fazer esse detalhezinho nessa linha d'água, nessa parte de cima, assim, dos olhos. É um pouco difícil pintar essa parte, mas depois que você aprende, fica mais fácil. Só pra dar uma finalizada, um acabamento mais bonito nessa parte. Pois eu já vim com um pouquinho mais de blush, porque eu achei que tava pouco. Já tava igual Patati e Patatá, mas eu queria um pouquinho mais, porque eu queria destacar bastante o vermelho. No esfumado, no delineado e nos lábios, que a gente vai fazer depois. Mas antes de ir pros lábios, eu já peguei uma sombra brilhante pra terminar os olhos. E eu peguei essa sombra que é meio em flocos, assim, é um brilho em flocos, não sei explicar direito, mas ela é muito bonita. Ela tem uns pedacinhos, assim, de brilho em formato de coração, estrela, bolinha. E eu achei que era o que precisava pra dar o toque final. Na minha inspiração, tem um brilhinho assim, não é tão brilhante desse jeito, eu me empolguei um pouco, mas eu achei que precisava, então eu coloquei esse aí mesmo, que era o que eu tinha, e ficou bem bonito, ficou até mais bonito que na minha referência, né, modéstia à parte. E na parte de baixo, eu coloquei esse brilhinho fininho, de mais prateado, né, só pra dar um toque, né, uma coisa, nessa parte de baixo do Aegiosal, na gordurinha. Aí eu só passei em cima da gordurinha, nessa parte que tem mais destaque, assim, no comecinho do olho. E ficou uma graça, um mimo. Peguei um pincel mais fininho e vim de novo com a sombra vermelha, porque eu achei que tava pouco. E agora pros lábios, eu pensei em usar o mesmo batom que eu tinha usado pra fazer o delineado. Só que é um tom de vermelho um pouco mais aberto. E eu queria um tom de vermelho um pouquinho mais fechado pros lábios. Então eu peguei esse da Candice Berenice, que é um batom cremoso. E ficou super bonito, eu gostei bastante dele. Antes de aplicar, eu passei o lápis de boca da Ruby Rose, né? Eu passei esse lápis de boca marronzinho da Ruby Rose. E depois eu apliquei o batom. E funcionou super. É um batom cremoso, né? Então, eu não queria um efeito mate. Inclusive, depois eu vou passar um gloss. E assim como a minha referência, eu queria uns lábios suculentos, brilhantes, vinil, sabe? Eu queria um efeito vinil, uma coisa bonita, brilhante. Então, eu vim com esse gloss belíssimo da Obsidian, que ele tem um brilho que ele puxa um pouquinho mais pro vermelho, pro laranja. Aí eu achei que ia ficar bonita, ia ficar uns reflexos bonitos. E, gente, olha que tudo. Ficou maravilhoso, ficou perfeito, exatamente como eu queria que ficasse. Tudo, entreguei tudo e muito mais. Olha essa sombra. Nossa, que lindo, véi. Ficou muito bonito. E olha esse lábio. Tudo. Eu amei. Gente, olha essa sombra, como ela brilha. Muito divônica. E ficou assim, né? Eu inventei de colocar uma peruquinha. Inventei de colocar uns acessórios pra ficar parecido com as referências. Todas elas têm o cabelo preto e usam uns brincos, umas coisas bonitas. Aí eu tentei copiar e ficou assim, gente. O que vocês acharam? Eu achei que a make ficou muito bonita, ficou chique, ficou festiva. Dá pra usar até no Natal, no Ano Novo, menina. Dá pra usar. Eu achei super bonito, achei que combinou com o meu rosto, combinou com os meus olhos, esse estilo de maquiagem. O que vocês acharam? Eu achei babadeiro, belíssimo. Achei tudo. Divônico, babilônico. Bom, gente, foi isso. Gostaram da make? A make ficou assim, bem bonita. Eu amei o delineado vermelho. Amei essa técnica de contorno no meu nariz. Meu nariz nunca esteve assim.
E o vermelhinho aqui eu achei que ia ficar caricato. Não ficou tanto, não. Eu que sou caricata mesmo, mas a peruquinha, ó. Eu gostei do acessório. Eu tentei copiar mais ou menos o estilo das meninas. Todas elas têm um cabelo muito preto e franjinha e não sei o que. Aí tem uns brincão. Aí eu fiz um estilo, uma coisa assim. Não sei se eu entreguei, mas na make eu entreguei. Entreguei na make, sim. Olha esse brilho. Ficou tudo. Não ficou 100% parecido, até porque eu mesclei todas as referências, né, que eu mostrei pra vocês. Eu fui ali pegando o que eu gostava mais. Mas no geral ficou bem interessante, bem bonito. Deixa aqui nos comentários o que você achou da make, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. E me segue nas redes sociais que eu sou Mari Demir em todas elas. Lá eu posto fotos, vídeos. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau! Tô aqui, ó, pronta pra ver pet chinesa. Esse meme já passou, né? Tô desatualizada. Tem que me atualizar. Os memes jurássicos dela.